Boa noite a todos que estão conosco, conectados nesta noite, através aqui do Facebook, da página da USE de Rio Claro, da página também do SEAC de Conchal e outras salas que estão abertas. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Cláudia, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelas salas abertas, né? Uma alegria, um prazer estar aqui novamente. Friozinho essa semana, né? Mudou um pouquinho. Então, friozinho gostoso até, né? Boa noite aí para Maria de Fátima Godoy, que está com a gente. Boa noite ao Fábio, que está lá na minha sala, da Ney, o Osmar, que está aqui com a gente. Então, nós estamos aqui aguardando o Paulo, que está finalizando uma live, né? Mas antes disso, a gente vai estar aqui conversando, dando boa noite para vocês. Lembrando que todas as terças-feiras a gente tem esse bate-papo gostoso, descontraído, com amigos que fazem parte da Regional Rio Claro, da USE, que é o Paulo de Conchal, o Leonardo de Limeira, eu de Rio Claro, e com todos vocês que nos acompanham toda semana. É interessante, Léo, que você fez aquela playlist das nossas lives. Eu estava vendo que essa daqui é a 12ª que a gente faz, né? 12ª. 12ª, ou seja, 3 meses. Exatamente. Acho que vai um bom tempinho ainda, né? Pelo jeito, acho que vai, né? Então, e é interessante porque a gente tomou essa iniciativa devido às casas espíritas estarem fechadas e a gente decidiu, olha, enquanto a pandemia continuar, enquanto o isolamento social permanecer, a gente vai estar fazendo essa live toda semana e já estamos para 3 meses. E é muito gostoso poder compartilhar. Pode falar. Não, é uma delícia poder estar junto, bater papo, o pessoal junto, interagindo, né, mandando mensagem. De fato, a gente sente um carinho, né, a gente se envolve muito nisso, né? É uma delícia, de fato. É verdade, é muito gostoso a gente poder compartilhar dos nossos estudos sobre a doutrina espírita. E como eu sempre falo, e eu gosto de falar toda terça-feira, porque essa live é um bate-papo, né? Como diz o nome, bate-papo entre amigos, que nos permite colocar os nossos pensamentos, refletir, para que vocês que estão nos acompanhando também pensem à vontade, coloquem aqui para nós as suas ideias sobre os capítulos que trabalhamos. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 3º, né? Para junto a gente possa aprender mais sobre o Evangelho de Jesus, que foi codificado por Allan Kardec. Então participem com a gente, tragam reflexões, façam perguntas, cumprimenta-nos aqui, como o pessoal está fazendo. Ó, eu de Márcio está falando boa noite. A Euza também, a Antonieta, a Vera está aqui com a gente. Rogério, ou melhor, Rodrigo. Então é muito gostoso. E com você aí, Léo, quem que tá? Eu estou tentando ver aqui, mas está oculto, eu não consigo visualizar o pessoal. O pessoal que estiver na minha sala, sintam-se cumprimentados, né? Muitas vezes a gente não cumprimenta todos porque a gente não vê nas outras salas, né? Quem está acompanhando a gente nessas salas principais, que são da USE Rio Claro, e na sala principal, que é do SEAC Conchal, a gente consegue ver aqui os comentários enquanto a gente está na plataforma e a gente consegue cumprimentar, a gente consegue compartilhar desses comentários. Mas sintam-se aí bem-vindos todos, né? A gente já deu aqui 9 horas, a gente vai estar iniciando, daqui a pouquinho o Paulo chega, né, e participa com a gente. Então, Léo, eu peço para que você possa fazer a prece para nós, para a gente poder dar início, por favor. Vamos. Tá travando hoje ou não? Bem pouquinho. Tá travando bem pouquinho. Tá difícil, hein? Eu mudei de computador, gente, eu prometo. Vai ser assim mesmo, faz parte de tudo isso. Vamos lá. Vamos lá, então. Convido a todos a fechar os olhos, colocar o nosso
pensamento mais calmo, mais sereno. Que a paz de Jesus possa então nos envolver, o Mestre possa envolver os nossos pensamentos, envolver os nossos sentimentos, a fim de que nós possamos estar aí com a nossa alma aberta, a fim de receber a semente do Evangelho, a semente bendita que ilumina a nossa alma. Possamos agradecer os benfeitores que nos acompanham, que a toda semana nos traz e nos possibilita conhecimentos, essa noite de reflexão, de bate-papo, de paz, e que entrega a cada um no coração a tranquilidade, a serenidade e a calma. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de hoje. Obrigado por todos os corações aqui unidos. Possamos ser iluminados e instruídos na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Ó, o Paulo está chegando aqui. Oi, Paulo. Boa noite, meus Boa amigos. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Chega no momento da prece. Tudo bem? Bem, também. Deu para pegar uma parte da prece do Léo. Ah, que bom, que bom, que bom. A Lucélia também acabou de chegar, está dando aqui boa noite para nós. Nós estamos falando, cumprimentando as pessoas, Paulo, até você chegar, né? A Dona Maria também já chegou. Olha lá. Mãe por mãe, a minha está aqui também, ó. Ah, mamãe também está aí? Aqui, ó. Ah, Dona Vera Lúcia, sim. Um beijo, mãe. Bom, então, como eu estava dizendo, o tema da live de hoje, ele está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Há muitas moradas na casa de meu pai. E Kardec trabalha os diferentes estados da alma na erraticidade, trabalha também diferentes categorias de mundos habitados, a destinação da terra, as causas das misérias terrenas, e aí tem as instruções dos espíritos, falando sobre os mundos superiores, mundos inferiores, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Então, nós vamos estar lendo aí o início do capítulo 3 do Evangelho, né? Quem quiser estar nos acompanhando em casa com o seu Evangelho, fiquem à vontade. Então, ele inicia com uma passagem de João, que está lá no capítulo 14, versículo de 1 a 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, que me houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E aí Kardec depois coloca lá diferentes estados da alma na erraticidade. Eu vou ler um trechinho para a gente poder entender, tá? Ele diz assim, que a casa de meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, varia ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. E aí Kardec continua dizendo, né, sobre a forma como esses espíritos estão ali, né? Ele diz assim, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade
e do espetáculo sublime do infinito. Então, a gente vê que esse capítulo, junto com os dois primeiros, que iniciam o Evangelho segundo o Espiritismo, eu penso que são os capítulos básicos do Evangelho. E Kardec, ele aborda esse tema logo no início da obra, porque esse tema, esse e os que antecedem, é o roteiro para nos ensinar o caminho para atingir a verdade e chegar aí a uma vida plena. E a doutrina espírita, ela esclarece muito bem através do Evangelho que a casa do Pai são as várias moradas, ou seja, os vários mundos. E essa passagem, ela que João nos traz, foi dita durante a última ceia de Jesus, antes do seu martírio, da crucificação. Então, faz parte do conjunto das últimas instruções que o Mestre deu aos seus discípulos, cuja ideia ali era despedir-se de todos que lhe compartilharam essa experiência durante os anos que ele ficou aqui pregando o Evangelho. E também de firmar ali mais uma vez o seu amor e a compaixão por todos da humanidade. Então, o sentimento de esperança presente nessa fala de Jesus, não turbe o vosso coração, segundo aí os registros de João, manifesta numa forma de apelo que pede aos seus seguidores para manter a fé no Criador, a fé também no Cristo, que é o Messias enviado. Mas antes de nós falarmos um pouco mais das moradas, é interessante a gente explicar também, para aquele que ainda não tem o conhecimento, que está nos acompanhando através dessa live, o que significa erraticidade. Que a gente ouve, a gente vê falando nesse texto, dos espíritos que ficam na erraticidade. Erraticidade é um termo que desperta, às vezes, muitas dúvidas nas pessoas, mas é algo tão simples de se definir, nada mais é do que um estado espiritual, ou uma condição de existência dos espíritos desencarnados, quando deixam a matéria, eles passam durante o espaço entre uma encarnação e outra. Então, esses espíritos são chamados de espíritos errantes. A palavra erraticidade vem de erro, que significa o estado em que os espíritos cometem um número maior ou menor de erros, sem compreender a natureza espiritual e a natureza do mundo dos espíritos. Então, a erraticidade, ela não deve ser confundida como um umbral, e nem com o estado dos espíritos extremamente inferiores. Não são só os inferiores que ficam na erraticidade. E Kardec explica que existem espíritos errantes em toda classe da escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, menos os espíritos puros, que já atingiram o grau máximo da existência universal e não precisam mais reencarnar. Então, a gente vê que é nesse caso que o espírito, ele tem, após se despir da matéria, ele reconhece a sua existência anterior e os erros que cometeu, né, que o afastaram dessa perfeição do qual ele foi predestinado e da felicidade, e aí ele escolhe novas provas para alcançar mais depressa para esse tempo perdido aí de que errou, né? Assim como é aqui no mundo corporal, a erraticidade ela também está carregada de espíritos que se agrupam por simpatias e vibrações e formam aí um centro de convivência na erraticidade. Lá nas obras de Chico Xavier, nós vemos que são chamados de colônias espirituais, certo? Então, ao contrário do que alguns pensam, os espíritos não ficam vagando aí fora do tempo, do espaço, mas eles se reúnem em espaços coletivos para se interagir, certo? Espero que tenha ficado claro o significado da erraticidade para todos nós. E tem um trecho aqui interessante nesse capítulo, né, onde ele cita aí a cidade, né, que nem toda a população se encontra no mesmo lugar. Mais adiante, né? Porque se nós formos ler todo o capítulo, aí a gente vai ficar aqui só lendo. Por isso que a gente lê o início do capítulo
E aí, quem se interessar, dá continuidade. A gente vai resumindo esse capítulo todo, que é um capítulo até que razoavelmente grande, né? Então, ele fala lá que as muitas moradas na casa do Pai, porque nem todo mundo se encontra no mesmo lugar. Né? Tem gente que está no hospital, tem gente que está na prisão, tem gente que está em liberdade, tem gente que estava no hospital, foi curado, tem gente que estava preso e saiu, cumpriu a pena, e aí vai se modificando, vai mudando. Então, dentro da própria terra, a gente vai ver essas mudanças. E aí ele diz que essas modificações acontecem de acordo com aquela passagem de João, sabe? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós também vamos saindo dessas prisões, dos hospitais, e vamos caminhando nessa mudança de patamar para diferentes casas do Pai. Então, o Evangelho, no meu ver, ele é muito claro nesse sentido. Aí eu já dei um início para vocês continuarem. Pode ir, Paulo. Eu acho bem interessante quando a gente fala sobre as moradas da casa do Pai, né? Na casa do Pai tem muitas moradas. E Jesus nos traz um caráter muito consolador nisso, eu acho, sabe? É muito acolhedor pensar que a casa do Pai tem muitas moradas e que sempre vai ter um lugarzinho para a gente. Independentemente do nível espiritual que nós estejamos, sejamos nós ainda crianças espirituais, sejamos nós espíritos de uma outra ordem, teremos sempre um lugar, sempre uma morada na casa do Pai. Então, quando você coloca, Claudinha, essa sequência do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando no primeiro capítulo Kardec traz, eu não vim destruir a lei, quando ele fala ali sobre a aliança da ciência com a religião, que é um ponto para mim maravilhoso da doutrina, uma coisa assim exuberante. Quando ele vai avançar no segundo capítulo sobre o ponto de vista da vida futura, falando sobre esse nosso olhar que nós temos que ter para com a vida e o quanto o nosso horizonte se amplia e se alarga quando nós compreendemos o que é a vida futura. Ele fala que é o eixo principal do ensinamento do Cristo. E aí, na sequência, né, não por acaso, Kardec é um pedagogo, né, um discípulo de Pestalozzi, alguém com critérios, com propósitos muito claros, ele vai trazer no terceiro capítulo Há muitas moradas na casa do Pai, e vai falar do universo. Então, assim, se ele foi ampliando no primeiro, no segundo, no terceiro ele explode. Porque o que é o universo? Não é? Bilhões de galáxias. Cada uma delas com bilhões de estrelas. Cada uma das estrelas com planetas ao seu redor. Na casa do Pai há muitas moradas, há infinitas moradas. E isso nós estamos falando apenas da questão material. Porque, como a Cláudia disse, para cada uma dessas moradas, que é algo material, então vamos falar só do planeta Terra, um desses planetinhas, desse universo infinito, nós temos níveis e níveis, colônias, padrões de densidade, e aí a gente vai realmente por um absurdo de amplitude, né? E aí cada um de nós temos uma morada. Se nós pensarmos, por exemplo, enquanto seres encarnados, estamos hoje, a nossa morada é o corpo físico. Alguns desencarnam, né? Aliás, alguns não desencarnam, continuam na carne, porque continuam morando no corpo físico. Tamanho o apego desse corpo. Alguns vão para regiões de purgatório, chamado pelos nossos espíritos do umbral, outros vão para regiões de trevas, outros para colônias, outros para religiões mais e mais e mais e mais elevadas. E aí é infinita a variação de oportunidades de moradas que nós temos. Então, eu quero só, para iniciar, ressaltar esse aspecto, para mim, consolador
dessa fala de Jesus. Há muitas moradas na casa do teu pai. Não te preocupe, tem um lugarzinho para você. Com certeza. Eu vou lá, e se travar, vocês me falam. Tá. Ó, eu vou voltar lá no comecinho, né, no trecho de João. Ele vai trazer, não turbe o vosso coração, né? A Cláudia já diz, o Paulo reafirmou, como é consolador esse capítulo. E eu acho que é um dos mais consoladores de fato, porque ele vem trazendo um conhecimento e às vezes a gente olha e assusta, fala, mas como assim? Há várias moradas na casa do meu pai? Porque, embora a gente ache que não, é muito comum pessoas imaginarem que aqui é a única morada, né? Então, nós da doutrina espírita temos essa convicção, mas nem todos. Muitos acreditam desacreditando ainda, mas será que é igual Tomé, né? Será? É certeza? E aí, Cristo vem e coloca, não turbes o vosso coração, ou seja, acalme o vosso coração. Depois ele coloca, crê em Deus, crê também em mim. Então ele fala, olha, crê no teu pai, crê no teu irmão mais velho, confia na gente, poxa. Até agora fizemos tantas coisas, calma, né? Eu acho que é nesse sentido que esse capítulo nos traz um certo conforto. E depois ele fala, quando estiver preparados, quando eu preparar o seu lugar, eu volto, né, para pegar vocês. Ou seja, o domicílio verdadeiro não é aqui, né? Não é sobre nessa terra que você vai montar de fato a sua casa. Mas quando estiver preparado, eu venho te buscar. Então tem um espaço para você, calma. E aí ele fala, tem muitas moradas na casa do meu pai. Opa! Então aqui Jesus, meio que subliminarmente, ele nos traz o quê? Um convite. Se tem várias moradas, eu quero a melhor. Se existe uma casa única de Deus, eu quero a suíte master, né? Então, é um convite que ele está nos fazendo, a fim de que nós possamos buscar essa suíte, né? Como eu faço para estar nesse camarote VIP? Então, é um convite que o Cristo está nos fazendo. Embora num conforto, ele está nos tirando ali do nosso próprio conforto, não é? E aí eu estava dando uma pesquisada, e eu vou acabar lendo aqui para não errar. O Hubble, em 10 anos de atuação, então nós falamos de milhões e bilhões de galáxias, e longe de trazer muito sobre a ciência, mas é importante a gente trazer a dimensão disso e depois o conforto que isso vai nos dar. O Hubble imaginava achar um tanto de galáxia. Então, em 10 anos de atividade, ele achou 10 vezes mais. Hoje, nós temos 2 trilhões de galáxias. Trilhões. Se a gente imaginar que existisse um Sol por galáxia, quanto Sol tem? Porque nós vamos falar de Sol depois, né? Só que descobriram planetas que não tem um Sol só não, tem 2. Tem planeta que tem 6. Então não é um Sol, são 6 em um único planeta. Diz que cocheiro... Isso para trazer... Não é? Cocheiro não tem 3, né? 3, né? Então, assim, vamos entender, será que nós temos exclusividade sobre a Via Láctea? Quando nós formos agora lá fora, assim que acabar a live, olhar para o céu, quantos bilhões e bilhões de estrelas nós temos? E lá no passado, né, era contado que as estrelas eram luzes que Deus nos fornecia caridosamente, a fim de clarear um pouquinho a escuridão, a treva. E nós acreditamos nisso. E o mais engraçado é que com os equipamentos que nós temos hoje, apenas 10% a gente consegue observar daqui da Terra. Então, toda a galáxia, 10% é que nós conseguimos observar. Então, será que nós imaginamos mesmo que nós vivemos nesse mundinho bonito e é só isso aqui? Mesmo que a gente vá reencarnar várias vezes aqui, será que não tem mais nada? Nós vamos subestimar a grandeza do Pai? Não é? Então, acho que vale a pena a gente trazer essa reflexão para a conversa de hoje, porque muitas moradas às vezes assusta, mas é uma realidade. E aí ele vem e fala, calma, serena, vamos falar agora o porquê, e você vai estar mais confortável, né? A criação, ela assumiu uma proporção gigantesca à casa do Pai.
né? E aí a gente está olhando só com os olhos materiais, né, Léo? Sem considerar as regiões espirituais vinculadas a cada orbe terrestre. Tem mais isso também, né? Então, então, imagina a dimensão que isso tomou, a proporção. E é interessante também, por isso que é gostoso esse bate-papo, porque a gente pode trazer vários olhares, né? Tem várias formas de enxergar as passagens. E voltando lá para o início, como você retomou também, é interessante a gente se atentar para a forma como Jesus coloca na casa de meu pai há muitas moradas. Aí tem uma riqueza, um significado de casa, de morada, porque Jesus ele diferencia três coisas: a casa, a morada e o lugar por ele preparado, né? Ou seja, quando ele fala de casa, ele estende aí a casa do Pai. A gente pode olhar, por exemplo, para uma pessoa e falar: olha, essa pessoa está afastada de Deus, mas ela está na casa de Deus. Ela está, muitas vezes, numa morada diferente, né? E no momento, olhando assim de fora, e dizemos que uma pessoa está com dificuldade, mas ninguém se afasta da morada do Pai, né? Todos nós podemos ficar num local estacionado, em repouso, né? Porque cada um tem uma morada por afinidade. E quando Jesus fala de preparar um lugar, ele está falando desse estado, que vem preparar para nós um dia para que nós possamos ocupar. Ele traz essa mudança para colocar para a gente uma proposta para que a gente ocupe um lugar diferente. Não só um lugar físico, mas sobretudo de sentimento, de vibrações, de pensamento. Então, a gente vê que a gente consegue ter vários olhares para a casa do Pai, para a morada, para o lugar que ele está preparando, porque a gente vê que as moradas da casa do Pai, ela tem uma expressão que foi dita por Jesus, que é muito conhecida de nós espíritas, por representar os princípios da doutrina espírita, né? Que esse ensinamento evangélico abrange aí três ordens de ideias para nós. A primeira refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo. Como você falou, tem muitos mundos, né, Paulo? A segunda indica aí as regiões, as esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde nós iremos após a desencarnação. E a terceira tem relação com os níveis do grau evolutivo, ou seja, as moradas de cada espírito, independente do plano de vida em que ele esteja. Então, é muito interessante a visão que a gente consegue ter da morada, da casa, trazendo para o nosso íntimo. Cada um está numa casa, ou melhor, todos nós estamos na casa do Pai, mas cada um está numa morada diferente, sendo preparado para ir para o lugar onde Jesus está preparando. Deu para entender esse meu raciocínio? Deu sim. Voltando um pouquinho na ideia dessa amplitude, eu fico muito intrigado, né, quando me imagino um pensamento em que não comporte essa ideia da pluralidade dos mundos habitados. É algo para mim que não encaixa. Para mim também não. Você imaginar que no conceito, né, nosso da doutrina espírita, em que Deus é a inteligência suprema do universo, aí a inteligência suprema do universo ia ter uma relação custo-benefício péssima, porque aí ele ia fazer esse universo inteirinho, bilhões e bilhões e bilhões de mundos, e vida só aqui. Então, que egoísmo, né? Não é? Faz sentido isso? Não faz sentido. Não. A gente subestimar Deus de um tanto que não cabe. Não cabe. E quando eu falo disso, eu me lembro de uma história que é contada sobre o Chico, e que um dia ele falando sobre essa questão do universo, da amplidão do universo e tudo mais, o Emmanuel falou para ele assim, então vamos dar uma voltinha. E ele começa a se afastar, e vai afastando, assim, aí ele vai vendo, assim,
a Via Láctea ficando pequenininha, e vai afastando, vai afastando, vai afastando, chegando num ponto que eu Chico fala assim, ai, que saudade de tomar um café. E aí ele volta para a cozinha dele com o Emmanuel. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso é o propósito de Kardec, da doutrina, de Jesus, quando fala das muitas moradas, para nos mostrar o tamanho de Deus, o tamanho do universo, que é a obra divina. Mas, ao mesmo tempo, sem que isso nos apequene, sem que isso nos traga um sentimento de ausência de valor, de importância, porque há muitas moradas na casa do Pai. E eu venho te buscar depois, fica tranquilo. Ou seja, ao mesmo tempo, olha, é gigantesco, é infinito, é absurdo de grande, mas não te preocupe, que tem sempre um lugar para você e você é sempre muito bem-vindo. Né? Se prepara, né? Não é? Porque é isso, ou seja, ao mesmo tempo que parece uma questão muito científica, né, Léo? Quando você fala assim do Hubble, não sei o quê, né, das trilhões de galáxias, tá? Eu gosto muito disso também. Mas assim, a gente caminha para esse lado, parece ser muito científico, mas na verdade o propósito não é esse. O propósito é mostrar, primeiro, a amplitude de Deus, né? Duas coisas que eu acho interessantes da doutrina espírita, em questão de tamanho. É o tamanho de Jesus e o tamanho de Deus. Quando em doutrina espírita eu compreendi, e ainda essa compreensão é muito limitada, porque tem muito mais para ser compreendido, mas eu compreendi a distância que nós estamos de Jesus, por exemplo, né? Porque, falando em ciência, a ciência diz que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Né? E Jesus já foi aquele ser, esse nosso irmão maior que o Léo citou, que recebeu a massa para formar o planeta, ou seja, ele já era um espírito crístico lá. Então, assim, Jesus não é aquela ideia do Jesus que eu imaginava, ele está muito acima, mas ao mesmo tempo está muito perto. E também o conceito de Deus, né? Que a gente quebra aquela ideia do Deus, o velhinho de barba sentado numa nuvem distribuindo gentilezas, privilégios e castigos. Né? Esquece isso. É esse Senhor do universo. Né? Esse ser que a gente não concebe, né? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Né? E aí a gente quer trazer Deus à nossa semelhança, né? Tipo, Deus criou nós à semelhança, né? A gente faz o inverso e nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. Nós queremos limitar Deus a alguma coisa. Mas Deus, ele é monstruoso. Não tem como nós pensarmos em algo ali fechadinho. É inexplicável, de fato. Nem se nós quisermos. Eu acho que a definição que colocaram na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, colocaram o que precisava colocar, porque não tem. Não tem, né? Não tem explicação. E aí você fala assim, Jesus, eu também tinha isso, viu, Paulo? Jesus é o irmão mais velho, tá aqui do lado. Mas umas 10 encarnações eu alcanço. 10 quê? 10 bi? Né? Enfim, não sei, talvez nem isso. Mas ele é o irmão mais velho. Sabe aquele irmão mais velho que saiu, às vezes lá do sertão, sofrido, e deu sorte, deu certo, trabalhou. Deu sorte não, né? Deu certo, trabalhou, e ficou muito bem de vida, e falou assim, irmão, prepara, porque assim que você se formar na primeira série aí, né, na quinta série, sexta série, no primário, eu te busco, só se forma, e você vai vir comigo, não é? Então, eu acho que é tão diferente, é tão assim, inimaginável, que fica difícil. E aí a gente quer colocar tudo dentro dessa caixinha e limitar. E a Cláudia trouxe isso, né, como sendo, mas será? E como que esse monte de mundo, monte de orbes, né, monte de planeta? E é como se a gente olhasse uma cidade de cima e pudesse fazer uma pergunta, mas todas essas casas estão habitadas? Ou seja, todas essas casas têm moradores? Bom, a maioria. Algumas casas, a maioria tem casas,
Algumas são escolas, comércios, outras já estão em desuso, já não tem mais ninguém morando, vai ter que demolir, vai ter que recomeçar, enfim. É mais ou menos isso. É a arquitetura nossa de hoje, numa grandeza inexplicável. Né? E aí você fala, bom, você trouxe a questão de um hospital. Quem está no hospital só vê doente. Quem está na prisão só vê quem cometeu um crime ali, foi contra a lei. Então, para que eu saia desse hospital, eu tenho que me curar. Para que eu saia da penitenciária, eu tenho que pagar, né, tudo que eu fiz de errado. E aí nós começamos a entrar, então, nesses vários mundos. Então, é justamente a nossa moral que vai nos capacitando a habitar esses mundos. De fato se prepara, eu venho te buscar, né? É isso, né? É isso mesmo. E lembrando aqui na continuidade do capítulo, né, lá no item 3, ele fala das diferentes categorias de mundos habitados. E Santo Agostinho explica para nós, bom, a gente, para quem não sabe, é sempre bom estar estudando, né, a diferença dos mundos, que a gente sabe que tem mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos regenerados, mundos felizes e mundos celestes e divinos. Mas aí Santo Agostinho coloca para nós que a Terra, ela está classificada no mundo de provas e expiações. Ela esteve material e moralmente no estado inferior ao que é hoje. E atingirá, sobre esse duplo aspecto, material e moral, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que no mundo expiatório torna-se aí um mundo regenerador. Então, os homens nesse mundo regenerado serão felizes, porque a lei de Deus vai reinar nela. E Kardec afirma ainda que a vida existe em outros planetas e que os processos de geração espontânea continuam nos planetas em formação da mesma maneira pelo qual aqui foi processado. E ele acrescenta ainda que o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, como o Paulo disse aí, o primeiro em inteligência, em bondade, perfeição. A gente acha que essas estrelas estão aqui no céu para deixar nossas noites mais românticas, né? Muitas pessoas acreditam que as estrelas estão lá só para enfeitar nossa noite. E a gente sabe que não é bem assim, né? Como vocês o Leonardo trouxe aí, bilhões e bilhões de galáxias, com mais bilhões de sóis. Então, a criação assumiu uma proporção tão gigantesca, né? E por isso que a gente fala que a doutrina, ela é dos espíritos, e não dos espíritas. Porque é um patrimônio da humanidade. Porque esse princípio que Kardec traz aí no Livro dos Espíritos, hoje é um senso comum na astronomia. Né? Então, todos os outros princípios, um dia, serão também patrimônio da humanidade. E a doutrina espírita, ela tem a tarefa de semear. Porque essa árvore que vai nascer dessa semente, ela vai cobrir todos os filhos. Porque vai trazer a verdade. E aí a gente começa a ter um conceito de humanidade, porque humanidade não é só a terrena aqui, universal. É a família universal. Tantos outros orbes habitados, mas que a gente não enxerga. São todos criaturas de Deus que estão espalhadas aí nessas muitas moradas, que a gente não consegue nem abranger, nem ter ideia de quantas são. Então, quando a gente vai adquirindo esse conhecimento no âmbito material e espiritual, a gente vai percebendo o tamanho gigantesco de Deus, e que a gente não tem nem, é imensurável, né? Então, a gente vê que o que precisa realmente ser mudado não é o planeta físico, Terra, é a energia, é a vibração de quem reside nesses planetas. Porque o planeta é feito da vibração dos seus habitantes. Então, se a gente quer um mundo melhor, primeiro nós precisamos melhorar o mundo interno nosso. Né? E Kardec coloca lá no final da Gênesis, no último capítulo, que fala lá da nova era, da nova geração, ele deixa bem claro lá que não serão as entranhas do planeta que se agitarão, serão as entranhas da humanidade dos homens. Né? Não
nós não estamos ainda no momento da transformação física do orbe. Esse não é o ponto ainda, mas é o momento de transformação dos seus habitantes. Kardec deixa muito claro isso. Então, essas moradas do Pai estão todas elas, penso eu, que todas elas habitadas. O planeta Terra necessita ainda dessa matéria. E acredito que outras ainda, no mundo dos primitivos, ainda necessitam dessa matéria. O mundo de regeneração talvez necessite dessa matéria, não tão densa, o mal ainda vai existir, mas não vai predominar como é aqui. Mas eu acredito que, como ele fala na passagem, vim preparar, estou preparando e virei buscá-lo, esse é o nosso consolo de saber que, meu Deus, vai ter um mundo melhor para nós, e muita gente quer ficar aqui, né? Quer ficar aqui, Paulo? Quer ficar aqui, Léo? Não, eu quero a suíte, Paula. Eu quero sumir daqui. Eu quero sumir daqui. Então, que nós possamos melhorar o nosso lado moral, né? Melhorar a fraternidade, a solidariedade, trazer o evangelho para dentro de nós, nessa vivência moral no nosso dia a dia. É essa transformação. Acho interessante quando você coloca que é sumido aqui, porque assim, a gente ouve muito em doutrina espírita a quantidade de espíritos que já estiveram, que já reuniram condições de não mais estar no planeta, mas que aqui permaneceram pelos seus amores, isso, por aqueles que te ligaram pelo afeto. Acho que você não vai não, viu? Eu não vou, acho que eu vou ficar por aqui. Mas quando você coloca essa questão, Cláudia, dessa aliança da ciência com a religião, né? Isso que o Espiritismo nos permite compreender, isso vai nos dando um arcabouço de possibilidades. E isso é muito importante para a gente. Mas também é importante, eu gostaria, talvez a gente esteja sendo ouvido aqui por pessoas não espíritas, que não tenham tanta familiaridade com esses termos que a gente coloca, né? Que Kardec, ele faz uma classificação desses bilhões e bilhões, trilhões de mundos, ele classifica em 5 tipos. E como ele mesmo fala, toda classificação é passível de outras variações. Mas ele vai chamar os 5 níveis de mundos: primitivos, expiações e provas, regeneração, ditosos e felizes e celestes ou divinos. Não é? Lembrando que aí uma coisa importante para a gente, nesse momento pandêmico, né, em que parece que o poço não tem fundo, em que as coisas estão muito difíceis, que nós estamos neste momento de transição de um mundo para outro. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque isso nos traz propósito. Por que nós estamos vivenciando uma pandemia? Por que o mundo convulsiona? Por que as entranhas do ser estão sendo revolvidas, como a Cláudia disse? Porque nós precisamos mudar o nosso comportamento. Porque o que faz com que o mundo se modifique, como a Cláudia disse, não é o mundo em si, mas é a mudança na média moral dos seres que habitam esse mundo. Então nós chegamos a um momento em que ou vai, ou vai. Ou seja, nós que estamos há milênios, às vezes, patinando no nosso processo de transformação, de mudança, de olhar para dentro e buscarmos o ser que realmente importa dentro de nós, nós chegamos neste momento em que nós precisamos fazer essa mudança. E aí o ser se convulsiona. E aí a gente vai ver, por exemplo, níveis de depressão aumentando, pessoas em crise existencial. Por quê? Porque nós não somos o ser que nós já vislumbramos que seremos, não somos mais aquele ser que éramos, e então nós estamos no meio do caminho, nós estamos em transição também individualmente. Não é só o planeta que está em transição. Aliás, o planeta só está em transição porque nós estamos em transição. Então, quando a gente ouve em doutrina espírita transição planetária, devemos trazer transição íntima também. Eu preciso fazer essa transição entre o ser que eu fui
para o ser que eu quero ser, do velho homem que me habita ainda, para o novo homem que eu já vislumbro e idealizo. Isso é transição. E isso tem a ver com propósito. Propósito de buscar o quanto antes fazer em mim a mudança que que a minha consciência já pede. Mas Ô, que... Paulo, só uma licencinha aí antes que eu me esqueça. O Paulo Cabral aqui está fazendo um comentário da perda da mãe dele, que ele já perdeu a mãe, que existe assim fica pensamentos desordenados. Eu vou postar aqui nos comentários o link da nossa live sobre perdas de entes queridos, né, pessoas amadas que nós já fizemos. E o Paulo que está nos ouvindo aí, eu vou postar aqui isso. Vai dar uma olhadinha lá, dá uma lida, ouve, busca também ler o Evangelho, que aí eu tenho certeza que você vai conseguir mais consolo no seu coração. Aí. Segue, Léo. E é engraçado que você traz, então, né, Paulo, que nós estamos passando um momento de transição. E de fato estamos, né? Do mundo de regeneração, do mundo de expiação e provas, para o mundo de regeneração, não é? Esse mundo de regeneração nada mais é do que um espaço ali, nós vamos poder ficar um pouquinho mais calmos, um pouquinho mais tranquilos, mas não parados, trabalhando. Tranquilo das provas e expiações, né? Não que a gente não vai ter mais, porque a gente pode errar ainda aqui, né? E aí, cada planeta, cada orbe, nós vamos entender, então, que tem 3 tipos de morada. A física, a espiritual e a mental. E você diz que nós poderíamos mudar de orbe de acordo com a nossa evolução, como a gente muda de série, né? Primeira série, segunda série. Mas a transição planetária nos traz uma outra visão, que o planeta também evolui. Nós mudamos de planeta, mas o planeta também se transforma. Porque é da lei natural, é da lei de Deus, que tudo progrida. E é justamente isso, nessa grandiosidade do Pai, ele coloca, inclusive, o planeta para evoluir. Não só nós agora, né? Por quê? Moralmente, pela mente, né, a casa mental de quem habita aqui, mentalmente, pela casa mental, né, de quem aqui habita, vai então mudando a psicosfera e vai permitindo que o planeta Terra, né, não falamos só daqui, passe por esse momento de transição. É muito interessante que esse processo natural de transformação está em tudo, em toda a criação, e não só nos seres vivos, né? Em nós, na humanidade, não em tudo. Então, você pode mudar, mas o planeta também vai mudar, não é? Então, o que era primitivo, hoje não mais. Então, isso é muito interessante, esse processo de transformação. E aí nós vamos mudando, e o planeta vai mudando de acordo com a moral do conhecimento e tudo mais. Então, quando nós olhamos para a Terra, é fácil ver que ela não é um planeta primitivo, porque os habitantes daqui já trazem uma certa inteligência, já trazem ali um certo conhecimento. Então, nós já estamos um pouquinho à frente. Ou seja, o planeta já evoluiu, né? Do que ele foi criado, hoje ele já evoluiu. Então, é interessantíssimo, né? Como Deus faz tudo interligado e tudo progredindo junto, né? E é interessante também que é difícil você falar de pluralidade dos mundos, é difícil falar de morada sem falar da escala espírita. Porque cada mundo, como o Paulo mesmo descreveu aí, mundo primitivo, mundo expiações e provas, mundo regenerados, vitoriosos, felizes, existe aí uma escala que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, que existem os espíritos imperfeitos, os bons e os puros. Qual que nós estamos mesmo, só para lembrar? Precisa falar? Nós estamos ainda no imperfeitos, né? Infelizmente, por obra nossa mesmo, por atraso nosso, por teimosia nossa, a gente ainda está nessa categoria dos espíritos imperfeitos. E é interessante que
cada um se dispõe aí do livre-arbítrio, né, para evoluir. Então, o mundo vai evoluir, como o Léo colocou aí, que o nosso planeta também vai evoluir. Então, a partir do momento que você não acompanha essa evolução do planeta, a evolução da psicosfera desse planeta, você é convidado a se retirar. Então, olha que delícia. Se você não aceitar, se você não caminhar de acordo, não dançar conforme a música, que hoje, por enquanto, não teve música ainda, né? Não teve a inspiração. Então, se você não dançar conforme a música que está tocando aqui nesse planeta, você simplesmente é convidado a se retirar. Você vai para um planeta inferior ao que você está, levando da sua bagagem espiritual, de conhecimento, intelecto, todo o conhecimento para aquele planeta, ajudando o progresso daquele planeta. Então, de qualquer forma, você faz parte da obra da criação. Você não deixa, você é co-criador de Deus. Você não está progredindo, não está evoluindo, porque você desceu de degrau, né? Não foi lá para o hotel 5 estrelas que nem o Léo quer ir, para a suíte. Você foi lá para a pousada, né? Para o chalé, vamos assim dizer, mas você não está evoluindo, pensando que não está evoluindo, mas está evoluindo porque está ajudando um outro planeta mais primitivo a evoluir, ao ponto de você conseguir essa evolução lá e poder retomar ao seu planeta de origem, lá de acordo com a afinidade que você tem. E olha que lindo isso. Não tem como você não acreditar na reencarnação. Não tem como você falar que não existe outros mundos, porque se é do berço ao túmulo somente a sua vida, de que serve você adquirir todo esse conhecimento? De que serve você ter vínculos afetivos com as pessoas? De que serve todo esse processo de evolução no planeta? Né? A lei de progresso, ela faz parte também, não só moralmente falando, mas ela faz parte do progresso do orbe, das galáxias, de Deus. Né? E isso é muito lindo, é muito fantástico quando você olha para o universo e vê como a morada do Pai é gigantesca e quantas oportunidades nós temos. Só precisa ter a vontade aí de falar, não, eu vou melhorar, eu quero continuar aqui com a afinidade aí, com os amores, com os laços que temos, né? Tem um comentário do Edmárcio, um grande amigo nosso de Itapira. É um comentário que ele faz para o Paulo Bebel Cabral. Sua mãe lhe visita durante o sono, por isso a saudade aperta. Isso é uma certeza de que você esteve com ela. Olha que lindo. Obrigado, Edmárcio. Um grande abraço para você. E o Rodrigo Geraldino, aqui de Conchal, ele coloca assim: e se formos pensar desde o início do nosso planeta, podemos imaginar por quantas mudanças nosso planeta já passou, não é mesmo? E, consequentemente, nós, seres humanos, também. É uma simbiose entre planeta e nós, humanos, espíritos. É bem isso mesmo. Isso que o Léo colocou é bem importante, embora, como ele colocou, o planeta evolui, ele muda de patamar, ele muda de série, ele evolui na escala dos mundos. Mas, por ser material, aí estamos falando do planeta, a Terra, ou a matéria, ele está sujeito à lei da entropia, em que tudo que é material degenera. Então não tem jeito, um dia vai acabar. Por mais duradouro que seja, vai acabar. Ele está ainda, a maior parte, incandescente, com o seu centro em ebulição, mas tudo isso vai resfriar e vai acabar um dia. Agora, o espírito não. Esse é imortal e esse sempre progride. Né? Porque, então, a gente pode, às vezes... Por que nós estamos dizendo isso? Porque, às vezes, a gente pode olhar para a matéria e ter a falsa sensação... Ai, Jesus, o que eu fiz aqui? Peraí. E ter a falsa sensação de que está piorando. Não é? Mas isso tem a ver com a matéria. Certo? E da mesma forma, quando a gente fala sobre transição planetária, e a gente está olhando para o planeta
e está vendo, às vezes, a violência aumentando e tantas situações que a gente que se questiona, mas não é para melhorar? Não progride sempre? Como que os níveis de violência estão aumentando? Como que os níveis de suicídio estão aumentando? Como que isso aqui está pior? Como que aquilo está pior? Porque é a questão de fase mesmo. É a questão de transição. Então, quando o planeta está mudando, como o Léo falou, é necessário que a gente faça uma mudança mais rápida. E espíritos que estão no plano espiritual têm a oportunidade de estar na matéria reencarnando, tendo derradeiras oportunidades de aqui se emendarem, se ajeitarem, se recuperarem e se colocarem a caminho junto com a grande maioria, que aqui vai permanecer. Né? Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Exatamente. E haja paciência, né? O Haroldo vai falar muito isso. Se a gente pegar na Via Láctea e começar a dinossauro e percorrer ela toda, até chegar ao final, nós já chegamos como espírito puro, né? E tão grande e tão demorado que é esse processo. Verdade. Mas eu acho que encaixando aqui, né? Onde estará o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu poderia dizer, onde estará o seu tesouro, aí também estará a sua morada, né? O seu refúgio. Eu acho que é um pouco nisso também. Qual é o nosso tesouro? O que nós enfrentamos como tesouro de verdade? Eu acho que é muito nisso que vai nos levar à morada desejada. Porque é quando nós começamos a sentir mais a lei de Deus dentro de nós, nós vamos ganhando, então, essa liberdade de passar como recompensa a outros mundos. É importante isso, né? Porque é justamente essa recompensa da lei de Deus que nos permite avançar um pouco a outros mundos. É esse conforto, né? O Paulo disse aí sobre pessoas olham para o mundo e falam, nossa, está só piorando, né? Tem uma passagem aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, de número 30, que fala o mundo e o mal. E ele fala lá, não fala dessa passagem em si, mas ele diz que, o Emmanuel diz assim, o mal, portanto, não é essencial do mundo, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa, de sua lama brotam os lírios de delicado aroma. Sua natureza material é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. E ele diz, de nada vale partirmos do planeta quando nossos mares não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Quase preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então a gente vê, Emmanuel fala aqui que as diferentes moradas, elas são reflexo dos diferentes níveis vibratórios dos espíritos que estão ali agrupados. Então, e o trabalho de Jesus é de preparar um lugar para nós. E Emmanuel aqui deixa tão claro que nós precisamos mudar as vibrações daqueles espíritos que circulam o planeta. Então, o mal hoje está aí por causa das nossas vibrações. É isso que a gente tem que ter essa consciência. O que eu estou fazendo para melhorar? Estou fazendo alguma coisa? Ah, não estou fazendo nada. Aquele velho ditado, quem não ajuda não estorva. Balela. Quem não ajuda estorva sim. Porque o bem que você faz, o bem que você deixa de fazer é o mal que você pratica. É essa que a gente tem que ter a nossa consciência. Então, o que a gente está fazendo para colaborar aqui na obra da criação? Boa questão. Olha, a Rosa Geli, é minha tia Rosa, um beijo. O que me deixa confuso e triste é que gostaria de estar junto de minha filha quando me for. Minha família, desculpa. Quando me for, e creio que não é bem isso, pois cada um tem a sua evolução. Cada um tem a sua evolução. Pode me falar sobre isso? É um ponto importante isso, né? Que as pessoas têm muito receio. Como é que fica depois? Desencarna, para onde é que eu vou? O Léo falou sobre onde estará o vosso tesouro, também estará o vosso coração.
Eu vou responder para minha tia o que eu respondi para minha mãe tem um bom tempo. Ela que está nos ouvindo, não sei se ela vai se recordar disso. Mas falando num estudo lá no centro sobre a família espiritual, a família corporal e tal, ela fez uma pergunta e colocou assim, mas quer dizer então que nós vamos estar juntos quando a gente desencarnar? E a resposta que eu dei para ela, acho que serve para minha tia Rosa, é: os espíritos que se amam jamais se separam. Então, se a família tem um sentimento de afeto, de carinho, de amorosidade, se tem amor envolvido, os espíritos não se separam. Porque a distância também física aqui não é a mesma correlacionada ao mundo espiritual. Exato. Eu acho que a gente tem que lembrar disso. E nós temos as obras de espíritos que falam sobre isso. Nós temos, por exemplo, a Claudinha falou que quer deixar o planeta, né? Vamos lembrar Alcione e Renúncia. Se não melhorar, vamos embora, hein? Vamos embora. Se não melhorar, eu quero ir embora. Até parece, né, que estamos nessa vibe aí de... Eu queria dar 2 exemplos. Um é de um mais evoluído para trás, ou seja, Alcione está fazendo um curso sobre música em Sírius, que é uma outra constelação, e ela volta para o planeta Terra para socorrer o ser amado. E André Luiz, quando ele vai para o nosso lar, ele estranha a ausência da mãe, dos familiares, e aí ele é informado que a mãe intercedeu por ele, e Clarencio foi resgatado no umbral em intercessão da mãe, por intercessão da mãe, e logo na sequência ele encontra com a mãe. Sim. Então é uma questão só de tempo, não é? Então a gente tem que trabalhar isso e a gente vai estar juntos, sim. Não temos receio disso, né? Com certeza. Com certeza. Não podemos estacionar, né? Eu falo muito isso. A Vanessa, minha esposa, às vezes fala: Léo, será que nós vamos continuar juntos depois? Eu falei: olha, depende de você, porque eu tô querendo evoluir. Se eu vou, eu não sei. Mas se você querer, talvez a gente vai junto, né? Porque às vezes a gente também acha que tá colado, né, Paulo, né, Cláudia? Não. Cada um, todo mundo tem que progredir. E às vezes parece ser tão frio, mas a gente fala assim, eu falo muito isso aqui em casa, inclusive com minhas pequenas, né? Gente, nós já encarnamos, desencarnamos tantas vezes, já morremos, já abandonamos, vai dar saudade, vai dar tudo, mas, gente, foi tantas vezes já, a gente só não lembra. Então, calma, serena o coração, porque dá tudo certo. Nós estamos aqui de novo, nós vamos de novo. Então, calma, né? A gente é muito preocupado. Meu Deus, como que eu venho? Com quem vai me receber? A minha pequenininha, a gente está falando de reencarnação, a pequena tem 7 anos, né? E eu falo aberto o espiritismo, né? Rasgado, né? Vamos falar assim. Certinho. Ela fala: pai, mas se eu morrer antes, quem me recebe? Vocês vão estar aqui. E se vocês morrerem, eu demorar para morrer, como fica? Eu falei: filha, calma. Isso aí tem... Como que foi quando eu vim? Eu vim primeiro, você ficou, depois você veio. Calma, né? A gente tem muito esse medo. Já morremos muito, gente. Calma. Então, mas eu falo muito isso aqui em casa. Mas esse medo, Léo, é natural apego. Nosso, né? É o apego. É como disse a Vera aí, é puro egoísmo da nossa parte. Né? É o apego que a gente tem na matéria. Como disse aí, tudo ao seu tempo, Paulo ali Cabral está dizendo. Tudo ao seu tempo. Não é fácil, não, né? Não é. Fácil. E a gente não sabe, a gente está vendo essa história. Né? Esse período. Quantos anos a gente tem como espírito? E viemos como, né? Como marido, mulher, esposa, né? Então, algozes, vamos lembrar das lives, da segunda live passada, que nós falamos sobre o casamento, que ninguém está colado com ninguém. Hoje estamos marido e mulher, amanhã pode não estarmos. Então, é muito relativo isso, né? A gente não tem como falar, não, é regra, é assim, vai ser assim. Mas olha... Volta lá em cima, né, Cláudia? Então, não turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em Jesus. Eu acho que é bem isso mesmo. Fechou aí com essa fala. Nosso tempo esgotou. Não vai ter música hoje, Paulo? Eu tô estranhando. Vai, eba! Eu me lembrei da música do Arnaldo Antunes, que eu gosto muito, né? Que ele fala: a casa é sua, por que não chega agora? Até o teto está de ponta cabeça porque você demora.
Muito A bom. casa é Demora sua. pra... A casa é nossa. É, a casa é nossa, é isso aí. Sensacional, gente, Paulo. sensacional. Tinha que fechar com música, senão não é nossa live. Gente, a gente agradece aí a presença de todos, da Vera, do Paulo, do Dimárcio, da Rosa, da Ângela, da Regina, do César Borges, meu amigo, deixa eu ver quem mais, do Romeu, da Rosa, do Matheus, do Carlinhos Grite, da Mitsu, da Cíntia, e tantos outros aí a Dalvani, o Edson Assunção, e tantos outros aí que estão com a gente, que não deu para falar o nome aqui, mas né, consideram-se aí o nosso abraço, a nossa gratidão por estarem aqui com a gente. E na próxima terça-feira a gente retoma nosso bate-papo e contamos com todos vocês aqui. Tá? Um grande beijo, uma boa semana. Paulo, Léo? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Aqui o Rodrigo lembra que vai ser o tema de amanhã, esquecimento do passado, aqui da nossa transmissão aqui do SEAC. O pessoal está mandando um monte de beijos e abraços e palminhas aqui para todos nós. Legal, legal. Obrigada. Beijo, Lucélia. Beijos a todos. Beijo a Beijo, todos. Léo. Beijo, Claudinha. Fiquem com Deus, gente. Um beijão, gente. Tchau, tchau. Você encerra aí com a